Algo que já está estabelecido digamos assim, na Biblioteca Submersa, no nosso programa, é a abordagem de obras pouco usuais, né? Para dizer o mínimo. Na verdade, elas não são tão pouco usuais assim. Várias geraram filmes, né, foram a base, né, de filmes que tiveram grande recepção, né, foram clássicos do cinema ou tiveram um certo sucesso cinematográfico. Mas em geral não são autores tão conhecidos, ou se são conhecidos, eles não. O nosso ângulo não é o ângulo mais conhecido deles. Né? Então, um autor como Philip K. Dick, né, o grande autor de ficção científica americano, ele estaria talvez necessariamente excluído do Biblioteca Submersa, porque suas obras têm resenhas aos montes, elas são muito conhecidas, elas são constantemente relançadas, de fácil acesso, né, na internet, ou na Amazon, ou em qualquer loja de livros, bookstore, o que seja. Várias foram adaptadas, várias mesmo foram adaptadas para o cinema, e eu mesmo escrevi um ensaio, quer dizer, não exatamente sobre o Philip K. Dick, mas se trata bastante das adaptações do Philip K. Dick, quando eu escrevi sobre os Ghosts, no meu ensaio sobre o que foi incluído, né, na coletânea da Lisley Nascimento, Liz Nazário, Os Fazedores de Golems. Mas, mesmo um autor como o Philip K. Dick, ele sofre daquela incongruência curiosa dos meios de comunicação de massa. Alguns autores que a gente vai trazer aqui vão sofrer bastante disso. Então tem algumas obras dele que, por conta da aceleração, do impulso dos meios de comunicação de massa, são muito conhecidas, né, como é o caso, no caso do Philip K. Dick, do Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né, que gerou o roteiro de Blade Runner, ou O Homem do Castelo Alto, né, que gerou uma série recente, interessante, aliás, a série. E algumas obras dele ficam. Tem, não é? Scanner Darkly, foi adaptado para o cinema. Tem um certo burburinho, algumas obras chegaram até alguma adaptação para o cinema, direta ou indireta, mas algumas acabam menos conhecidas, né? E esse é o caso de várias obras do Philip K. Dick, ele escreveu muito, foi muito prolífico. E muitas obras dele são inclassificáveis e difíceis de adaptar para o cinema, por exemplo, então elas ficam, caem nesse limbo. E uma delas é Os Clãs da Lua Alfa, né? Em inglês, Clans of the Alphaemon. Eu li esse livro na minha adolescência, da saudosa Francisco Alves, né, edição dos anos 80. Foi relançado recentemente em inglês. Não é difícil de encontrar em inglês também. Acho que a edição da Francisco Alves também deve ser fácil de achar em sebos. E é uma obra instigante, para dizer o mínimo, né? O Philip K. Dick, ele é conhecido por ser um interessante exemplo de um escritor de ficção científica de uma geração de transição, né? Quer dizer, a ficção científica passou por algumas transformações, desde Wells ou do Jules Verne tardio, né, que começaram a lançar as bases dos gêneros mais conhecidos, né, e de alguns dos conceitos mais conhecidos também. Com a explosão das revistas pulp, a ficção científica teve um novo impulso. Foi surgindo os autores, digamos, dos anos 30, 40, que são definiriam, vamos dizer assim, o gênero de uma forma mais ampla e mais contemporânea e definiriam o imaginário da ficção científica como nós entendemos hoje. Wells e Verne foram importantes para lançar as bases, mas autores como Frederick Pohl, Isaac Asimov e tantos outros, né, da ficção científica dos anos 30, Kornbluth, Cyril Kornbluth, né, e por aí vai, eles vão definir o imaginário da ficção científica com mais clareza. A gente vai voltar a vários desses autores no futuro, porque tem alguns que injustamente ficaram pouquíssimo conhecidos, né, e lançaram obras decisivas no gênero, né. Então, esses autores, Arthur C. Clarke, evidentemente, esses autores, ou o Heinlein, né,
Esses autores eles lançaram, como eu disse, as bases, então a questão da exploração espacial, a tecnologia, a maneira como a tecnologia é explorada, noções de inteligência artificial, a ameaça da inteligência artificial ou a redenção da inteligência artificial, enfim. Essa seria a tônica dessas obras dos anos 30 até os inícios dos anos 50, né? A partir dos anos 50, 40, 50, com autores como Ray Bradbury e o próprio Philip K. Dick, você começa a ter uma alteração nessa paisagem, não é? Porque realmente, como a ficção científica começou a se, digamos assim, diversificar, você vai ter diferentes modelos de ficção científica se desenvolvendo, por exemplo, no leste europeu, no Japão, até mesmo na Inglaterra, onde nos anos justamente 60 iniciou-se um poderoso movimento de reformismo, vamos dizer assim, uma new wave, né, da ficção científica, capitaneada especialmente pelo James Graham Ballard. E o Philip K. Dick está no meio de tudo isso. Ele é uma espécie de ponte entre esse antigo universo da ficção científica dos anos 30 e 40, que era um universo selvagem, vamos dizer assim. Você estava reconquistando um campo, né? É como se o Verne, Wells e alguns poucos autores do século XIX, como se eles tivessem chegado numa determinada um continente e mais ou menos parado ali na cabeça de ponte do continente, e aí chegasse mais barcos para explorar o continente, e esses barcos seriam esses autores que eu mencionei. E digamos assim, conforme o continente vai sendo explorado, né, as coisas vão se modificando. O Philip K. Dick, ele é como se fosse uma ponte entre esses, digamos assim, pioneiros que exploraram o continente, deixando a cabeça de ponte do século XIX para trás, e os autores da ficção científica mais contemporânea, como eu falei, pós-New Wave, né, como Ballard e outros. Então ele tem uma visão complexa, uma visão muito elaborada, uma visão mística que destoa, né, da ficção científica tradicional dos seus pares, mas que também é, digamos assim, um exemplo único, porque tem elementos místicos, enfim, ele trouxe outros elementos além daquela crítica, a busca do inner space, né, que é uma grande característica da New Wave de ficção científica, que é o espaço interior é mais importante que o espaço sideral, exterior, do espaço interior psicológico, no caso, né? O K. Dick expressa isso bem, mas ele ainda tem uma certa preocupação com a tecnologia, só que isso de uma forma crítica. Então isso tornou, ou pelo menos de uma forma ambígua, né? Isso tornou a obra dele muito rica, é um autor de uma imensa riqueza. Então, onde se encaixa então os clãs da Lua Alfa? Ela foi lançada em 1964, baseado num conto dele. Não é mais ou menos com a mesma ideia. Isso era usual até na época, né? Quer dizer, os autores às vezes esboçavam uma ideia. Acho que acontece com Arthur C. Clarke em 2001 também. Eles esboçavam uma ideia em forma de conto, como se fosse um argumento, e depois desenvolviam essa ideia em forma de romance. Isso faz com que os contos desses autores às vezes tenham alguns, né, problemas. É difícil um grande contista, não é? Eu vou tratar nesse mesmo, no programa, no futuro breve, de um grande contista de ficção científica. Realmente foi um grande contista. Grandes contistas no gênero são como Cyril Kornbluth, né, por exemplo, são raros. Eu também vou tratar dele em breve. Mas o que acontece? O Philip K. Dick, então, ele escreveu Clãs da Lua Alfa. A história do Clãs da Lua Alfa, digamos assim, a sua estrutura, é uma estrutura de ficção científica com uma larga base de space opera, né? Não tem nada assim de muito diferente. É uma história de um casal que se divorcia e que vai para essa região que está sendo recolonizada. Tem um elemento ali de espionagem, tem um elemento ali de traição, de busca de divórcio, né, de busca de reconciliação, né, digamos assim, essa trilha quebrada do casamento que não dá certo, não é? Então existe uma série de dramas assim, não exatamente simples, mas de dramas usuais, pontuando a narrativa desse casal protagonista.
Acontece que na Lua Alfa, e é isso que tem de interessantíssimo no romance, estabeleceu-se uma sociedade baseada nos desvios psicológicos. O Philip K. Dick, de certa forma, ele estava imaginando que a colonização espacial iria causar uma série de problemas psicológicos e neurológicos nas pessoas, o que é verdade. A exploração, por exemplo, o envio de sondas tripuladas para Marte já é relativamente possível, mas o custo, de um ponto de vista físico e mental, é gigantesco. Então, isso que é uma viagem de 2 anos, né? Uma viagem relativamente curta, 2, 3 anos, enfim. Uma viagem curta seria até Marte. Existiria né, uma forma ali de fazer uma terraformação, né? Relativamente simples, mas a que custo, né? Então, já, já fazem vários anos que existem astronautas treinando, né, para essa viagem, mas os treinos ainda são insuficientes, não se sabe direito se a pessoa sobrevive até chegar lá, psicologicamente e fisicamente, né? Enfim, então, tendo em vista esse custo, a sociedade nessa lua, que seria desses exploradores humanos, ela se dividiu a partir dos distúrbios mentais causados pelo estresse, né, da colonização em si, e é uma estrutura quase de castas. E é bizarro, porque cada sociedade desses desvios psicológicos tem a sua cidade, a sua região, vamos dizer assim. Essa região ela é controlada por um legislador, eles se encontram, né, como se fosse uma espécie de grande conselho de cada uma dessas regiões. E essas regiões elas têm uma espécie de guia totêmico. Então, por exemplo, acho que os paranoicos eles têm como guia totêmico Hitler, então chama Adolfville a cidade. E por aí vai. Então você tem vários tipos de esquizofrenia, não é? Você tem por exemplo, a depressão. A depressão, o nome da cidade, da região, é Cotton Mather, que é o grande teólogo americano que tinha realmente depressão e perseguiu as, entre aspas, bruxas de Salem. Então é um romance. Essa construção da sociedade é fascinante, porque ao mesmo tempo é bizarra e é nitidamente uma sátira, até uma sátira excessivamente óbvia, né? E ao mesmo tempo é certeira, porque a sociedade enlouquecida, né? A nossa sociedade pós-moderna enlouquecida, ela se aproxima muito dessa sociedade organizada conforme distúrbios mentais, né? Então é uma narrativa que lembra um pouco Swift, só que um Swift mais bruto, um Swift hard-boiled, né? Um Swift da geração ali dos romances noir, dos romances de pulp mesmo, né? Então é um romance que se fixa na sua cabeça por conta disso. A história é até simples, como eu falei, sem muita inovação, né? Não chega a ser desinteressante a história central de intriga, né? De espionagem, intriga do casal. Mas também não chega a ter um grande destaque. Não é uma história como a do Android Sonham, né? Que é uma história muito bem urdida. Mas a construção dessa sociedade imaginária, não exatamente distópica, porque existe um controle interno, existe uma estruturação interna que a regulamentação é válida e funciona, né? Então não é exatamente distópica. Então essa sociedade, ela é extraordinária. De qualquer forma, a trama, entre aspas, grosseira do clã Zalo Alpha, digamos assim, provavelmente ofende muitas pessoas, e afasta também muitos leitores, né? Uma crítica do The Guardian em 2014, acho que revendo o livro, ela atacou, né? Falou que, por um lado, expressa esse universo selvagem do início da ficção científica contemporânea, né, dos anos 40, ainda, né, mesmo sendo uma obra tardia dos anos 60, expressa ainda esse universo. Por outro, é uma obra intolerável para o leitor contemporâneo. Eu não chego a tanto, né? Eu acho que é uma sátira muito bem urdida. A estruturação dessa sátira é tão bem pensada que ela está na base de vários filmes, né, e narrativas contemporâneas. Por exemplo, Mad Max,
especialmente Fury Road, provavelmente o Miller leu Philip K. Dick bastante e leu Clãs da Lua Alpha para estabelecer a diferenciação das sociedades em artefatos produzidos e água, né? Quer dizer, o que cada sociedade tem para oferecer, que é mais ou menos a estrutura da sociedade desses doentes mentais, né? Dessas pessoas com problemas que se separam em castas, em grupos sociais, digamos assim, cada qual com a sua comunidade fechada. Mesmo narrativas populares, assim, usam essa ideia da casta, de uma sociedade em que existe isso também, as crianças elas são de um grupo, que eu acho que é um tipo de esquizofrenia, e quando chega uma determinada idade tem a diferenciação. Isso aí acontece em diversas narrativas, né? Quer dizer, foi o Philip K. Dick que inaugurou nessa, Os Clãs da Lua Alpha. Acontece naquela série de filmes e de livros ruins, né? Divergente, no próprio Harry Potter, enfim. Então é uma narrativa subterrânea, de forma subterrânea, inspirou diversas outras composições muito mais conhecidas e que acabou segregada como algo de mau gosto, mas seria o mesmo que declarar que Swift é um autor de mau gosto. Uma das memórias mais vívidas que tenho da minha infância é o período em que ocorreu a explosão do reator nuclear em Chernobyl. Foi um período curioso porque isso apareceu na televisão, não é? Embora de uma forma muito limitada, na televisão, em revistas, né? E nós sentíamos, de certa forma, um pouco do que aconteceu, porque, na verdade, as notícias só chegaram a aparecer nas mídias aqui no Brasil, obviamente, meses, semanas, pelo menos, depois da explosão, quando a União Soviética, na época, finalmente liberou as primeiras imagens. Me lembro que eram dos helicópteros tentando conter a nuvem radioativa, né, que estava continuamente, porque o fogo não tinha acabado ainda, dava para ver o fogo, né, pela fotografia dos helicópteros. Eles tentavam jogar bório, areia e outros elementos para abafar, né, as chamas. E a nuvem radioativa tinha chegado já na Europa, então isso tinha um impacto no cotidiano do brasileiro, porque eu me lembro que meus pais começaram a adquirir produtos que eram rejeitados na Europa por conta dessa nuvem radioativa, que era uma espécie de pestilência que se espalhava pelo mundo inteiro. A nuvem radioativa chegou, me parece, até a Groenlândia, até Estados Unidos e tudo mais. E era a carne, né? Era uma época no Brasil dos planos econômicos do Sarney. Então era uma época de muita crise, mais ou menos como hoje, né? Então os alimentos eram caríssimos, né? A aquisição de alimentos eram praticamente assim, carne, por exemplo, né? Era um privilégio você conseguir comprar. Era difícil de comprar, havia escassez porque os produtores não colocavam a carne à venda. Enfim, tudo era caro. Então, a chegada desses produtos europeus que eram rejeitados por conta da qualidade, né, por terem sido expostos à radiação, deu um alívio né, nos meus pais, em várias outras pessoas no período, porque finalmente você tinha um produto trazido da Europa, de boa qualidade, relativamente, e por um preço baixo. Então era leite em pó, era uma série de produtos premium, não é? Em embalagens que eu nunca vi. Me lembro que tinha um leite em pó da Dinamarca que era uma embalagem gigantesca, sei lá quantos quilos era aquilo. E a minha mãe até guardou, não sei se é uma boa ideia, mas enfim, ela guardou a embalagem para guardar coisas, né, da cozinha e tal. Mas por que eu falo isso? Porque essas são impressões de um jovem, de uma criança praticamente, né, assim, na época que vivenciou, né, isso, vivenciou essa crise. Mas muito tempo depois eu descobriria a dimensão de Chernobyl, que foi muito, muito assustadora, né? Nessa época a gente só tinha uma noção geral. Poucos anos depois, eu acho que quase simultaneamente aconteceu um problema em Goiás,
com, não chegou a ser vazamento, mas com o descarte inadequado de resíduos atômicos, no caso, que eram resíduos de uma máquina de raio-x, que terminou num sucateiro, né, numa pessoa ali que trabalha com descarte de lixo e reciclagem já na época de metal. E chumbo, né, imagina, uma cápsula de chumbo com césio, e isso gerou a morte de uma família inteira em condições horríveis, né? Então isso já era mais ou menos o nosso cotidiano na época. Mas muito tempo depois eu descobriria a dimensão de Chernobyl, que foi uma espécie de acidente da modernidade. Hoje se fala muito da necessidade de rever exatamente isso, né? Quer dizer, foram até relativamente poucos mortos, se for comparado com o que gera a poluição atmosférica de uma usina termoelétrica, ou a destruição em termos de ecossistema de uma usina hidrelétrica, mas foi apavorante, né? Como eu disse, era uma nuvem de pestilência que cobriu o mundo inteiro. E uma das imagens mais terríveis, que eu só fui conhecer muito tempo depois, é a dos liquidadores, também conhecidos como biorobôs. Eles aparecem muito rapidamente na série. Eu vou comentar um pouco dessa série que não me agradou nem um pouco, na série sobre Chernobyl da HBO, mas posteriormente. Mas né, os liquidadores eram essas pessoas, em geral soldados, às vezes bombeiros, policiais, que se voluntariavam a praticamente trabalhar 20 anos ou mais, né? No caso, sei lá, no militar na Rússia, não lembro se eram 3, 4 anos, para ter praticamente aposentadoria trabalhando 2 minutos no teto do reator e nas cercanias, né, do reator, porque não era possível utilizar, tentaram usar robôs vindos da Alemanha Oriental e não conseguiam, porque a radiação era tamanha que interferia nos chips, nos circuitos dos robôs. Então, biorobôs, pessoas vestidas com uma espécie de armadura medieval de chumbo, uma imagem impressionante, né, arrancando aqueles fragmentos, né, de reator explodido, aqueles estilhaços de reator que tinham uma radioatividade gigantesca, capaz de matar uma pessoa assim no ato, e eles pegando aquilo com a mão e arrancando. Um peso gigante, né, porque era para ser feito por um robô de cara. Então essas imagens apavorantes eu acho que marcaram uma visão de como a modernidade saiu dos eixos, né? Como a nossa aquela percepção iluminista de que o progresso levaria a humanidade a uma espécie de síntese benéfica era uma visão errada, era uma visão equivocada, não é? Porque faltava a ela uma consciência e uma superação dos elementos irracionais que persistiam, né? Esses elementos racionais estão, inclusive, por trás do próprio acidente. Refletindo sobre tudo isso, é que eu tenho diante de mim o livro Les Sarcophages, de Pierre Christin e Anki Bilal, né? É uma dupla muito conhecida já. Anki Bilal, ele publicou A Mulher Enigma, uma série já de histórias em quadrinhos futuristas em geral, né? De um tom extremamente pessimista. E desde os anos 80, né, ele já era muito conhecido. Eu me lembro de ter lido, né, os primeiros quadrinhos dele nos anos 80, trazidos, eu não lembro se era uma edição portuguesa da Martins Fontes. O Pierre Christin também é um roteirista de quadrinhos, escritor também, relativamente conhecido. Trabalhou com Bilal em alguns projetos como a Falanges da Ordem Negra, que é uma HQ excepcional. É uma dupla bastante conhecida no mercado, mas essa obra é muito peculiar. Le Sarcophage foi lançada pela Dargaud, me parece que nos anos 2000. Vou conferir aqui. Em torno dos anos 2000, do início dos anos 2000. E o que é Le Sarcophage? É uma obra que não é uma história em quadrinhos, é um livro ilustrado. Então Bilal, como ele não tem as limitações, não limitações, as necessidades narrativas da HQ, ele pode trabalhar com um pouco mais de liberdade.
Então é o que ele faz aqui. Então as ilustrações dele perdem a, vamos dizer assim, definição da figura, a exatidão da figura, em alguns casos, outros não, né? Mas e ganham um tom mais expressionista, mais esboçado, que impressiona em alguns casos, né? E a obra em si, ela se apresenta com um relatório apresentado a instituições como a ONU, instituições europeias, e nesse relatório existe uma proposta, como se fosse uma proposta, digamos assim, séria, né? Elaborada por um pesquisador ou por um centro de pesquisa, da transformação da região de Pripyat, onde se localizava Chernobyl, né, o reator que explodiu, a transformação dessa região toda em uma espécie de museu da modernidade, digamos assim, dessa modernidade catastrófica, né? Então, o texto ele tem, além das ilustrações de Bilal, ele tem fotos, ele tem a reprodução de documentos de médicos, de testemunhas oculares, de pessoas que estavam durante a explosão propriamente dita, né? De bombeiros, de liquidadores que sobreviveram, porque por incrível que pareça, como eu mencionei, né, os liquidadores que foram... Isso é algo que, por exemplo, em Fukushima, né, onde aconteceu algo parecido, não existiu, né? Foram só mais os engenheiros ali lutando, alguns morreram realmente contaminados, né? Mas pessoas, né, não poucas, né, assim, alguns milhares de pessoas trabalhando em ritmo acelerado, não é? Como eu falei, 2 minutos era o máximo que você podia conseguir ficar vivo ali, mesmo com a tal da armadura, né, de chumbo. Algumas desses soldados, não foi até uma quantidade considerável, sobreviveu sem câncer, né? Então é algo que testemunha a resistência, se não humana, dos russos. E a obra então ela é dividida em edifícios, que seriam edifícios ao redor do reator até chegar ao núcleo do reator, que seria em si a imagem pura da catástrofe da modernidade, a necessidade da energia, de uma energia relativamente, digamos assim, limpa, não é? Que não tem uma poluição constante, como as usinas termoelétricas, ou a necessidade de destruição de um ecossistema gigantesco, como as hidrelétricas, mas que além de ter cumulativamente esses resíduos que você não tem onde enfiar, não é? E são mortais por milhares de anos, ainda pode eventualmente, como no caso de Chernobyl, explodir, levando a população inteira à morte, né? Uma população, a destruição de uma cidade, né? A necessidade ali de esvaziamento de toda uma região para fazer uma área de contenção, como aconteceu, aliás, em Fukushima. Por motivos menos, né? A Chernobyl foi uma série quase inacreditável de erros humanos, inclusive erros de construção do próprio reator, embora esses erros, a construção do reator fosse deliberadamente feita daquela forma, né? Não é bem um erro de design, né? Mas é muito mais uma opção de design catastrófica, né? No sentido de falta de segurança. Mas então é curioso porque ao utilizar o Cristã e o Bilal, eles utilizam um gênero que enfim, é um gênero interessante, mas é pouco utilizado em termos de literatura, só em obras mais experimentais, que é o gênero do relatório, né? Dessa ou da proposta, né? Então esse relatório, você consegue a construção ficcional em torno dele, porque é óbvio que não dá para construir nada ali por conta da radioatividade, então ele é ficcional a partir da própria premissa, mas essa possibilidade de imaginar um local assim, ela tem uma série de, digamos assim, dispara, né, uma série de possibilidades, tanto simbólico-alegóricas, quanto narrativas em si. Então existe essa colagem de elementos como imagens, né, quer dizer, ilustrações do Bilal, fotografias da época, fotografias de outros livros, de jornais, né? Existe no final um agradecimento assim enorme, né, do autor, como se realmente fosse uma obra
ensaística, né, uma tese, e ainda tem esse aspecto, né, que existe uma certa, digamos assim, um rigor, né, na busca de elementos, inclusive históricos, para a composição desse relatório, e esse rigor se passa, né, atravessa a obra. Então ela transcende, não bem transcende, mas ela é uma espécie de ficção ampliada. Então é um tipo de obra instigante, né? A leitura ela se torna muito instigante e complexa. Então é uma obra realmente única. Eu defendo que busquem, né? Nunca, não foi traduzida, nunca vai ser, né? Creio eu, porque não é uma obra como uma história em quadrinhos comum. É uma obra densa e não sei se teria leitor para isso no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Ela é breve, tem o que 70, 50, 60 páginas, mais ou menos, bastante ilustração, né? Então o texto é até curto, fácil, né, de ler. E representa bastante a possibilidade do, como eu disse, do relatório como obra ficcional. Uma última observação interessante é o título, duas últimas observações. O título, né, Le Sarcophage, o sarcófago é o nome, né, dessa estrutura, que é uma das estruturas mais extraordinárias da engenharia do século XXI, 20 e 21, que é essa estrutura que, digamos assim, recobre todo o reator que continua explodido e aberto, e continua emitindo radiação, né? Essa estrutura ela tem um prazo de séculos, talvez de décadas, porque ela é muito pesada, a parte de baixo começa a ceder, né, do solo, então ela tem que ser constantemente revista e é arriscado ainda, né? Você tá ali, a não ser para stalkers que conseguem penetrar na região e escapar com vida, que é bem raro, é bem arriscado permanecer ali. E o último é o comentário que eu ia fazer sobre a série Chernobyl, isso é bem rápido, né? A série é interessante, mas eu não tinha como assistir porque me pareceu em grande parte uma espécie de propaganda requentada da Guerra Fria, né, dos soviéticos corruptos, uma coisa assim bem da era Trump, né, uma espécie de documento da era Trump que retomou, né, repisou todos esses aspectos da Guerra Fria. Essa ideia de pôr atores ingleses para falar outros idiomas que os americanos acham exótico, como o russo, é imbecil. Não vejo como num programa de TV você não usar atores russos, pelo menos nos papéis que não são centrais, né? Ou uma maioria de atores russos, né? Enfim. E numa internacionalização que existe hoje, né? As emissoras fazendo séries locais na Islândia, na Noruega, não tem sentido você usar esses atores fazendo sotaques falsos. E eu achei que a próprio horror de Chernobyl, como não foi tão horror assim, de certa forma, né? Houve catástrofes piores, mas existe um sentido nessa catástrofe que a série não conseguiu captar, que é esse sentido do desastre da modernidade, da gente não ter saída, de precisar dessa energia, para, entre aspas, né, limpa, mas que é mortal, terrível e que vai causar o colapso da civilização pelo próprio lixo radioativo produzido. Então isso é muito difícil captar no audiovisual, mas é possível captar numa obra experimental de grande densidade e riqueza como é Le Sarcophage.